Porque linguagem, em última análise, é emoção. Não é outra coisa. Então, se você não entender a emoção, os sentimentos que estão por trás daquela letra, e como as emoções projetaram aquela música, e como a música projeta as emoções, você não vai segmentar, inclusive, a própria... Mesmo que você só esteja decorando a letra, você não vai nem conseguir, porque o seu cérebro não tem referências. Só que quando você ganha as referências, você ganha confiança para falar a palavra em si, mas principalmente para sentir a emoção do que aquilo quer dizer. Olá, amigos do Roda Ciranda Singapura, eu sou a Mirela Aires e hoje eu estou aqui com o Evaristo, que desenvolve um trabalho fantástico com os alunos capoeiristas estrangeiros aqui em Singapura. Olá, Evaristo. Olá, Mirela. Tudo bem? É um prazer estar no Roda Ciranda. Legal, Evaristo. E conta para nós o que é esse projeto, como surgiu essa ideia, qual foi a necessidade? Conta pra gente. Então, o projeto nasceu durante a Covid, durante a crise, porque, enfim, as pessoas tinham um pouco mais de tempo, então, enquanto não começavam as aulas no Zoom com o mestre Claudinho, do Saudação Capoeira. Saudação Capoeira é um grupo bem grande de capoeira aqui em Singapura, na Malásia, na Indonésia, em Mianmar e na Austrália. E aí eu comecei, como as aulas eram virtuais, eu estava em casa de qualquer maneira, então antes ou depois das aulas eu começava a passar algumas dicas pro pessoal de como é que se pronuncia determinadas palavras em português do Brasil. E eu comecei a perceber isso antes de começar o projeto, de que os meninos e as meninas se esforçam muito para cantar, porque faz parte da formação de um capoeirista saber cantar. Então, mas para eles cantarem bem, não bastava só eles imitarem os sons, mas eles precisavam entender como é que era a construção fonética daquelas palavras dentro de uma frase. E em português isso é fundamental. E na capoeira as músicas são muito coladas uma na outra. Em português como um todo a gente fala muito assim, né? A gente não quebra as palavras. Exato. A gente desenvolve uma ideia inteira num sopro só. Respirou? Vai! Isso na capoeira é muito importante, porque o ritmo dita a roda. Se você perder o fôlego, você perde o ritmo da roda. Então, se você não sabe pronunciar direito e você, portanto, não sabe conectar a palavra que vem, você embola a roda. E embolada a roda, as coisas desandam. Então, nasceu na Covid. Nasceu de um momento mais duro, mais doloroso. E daí eu pensei, mas o que eu posso contribuir com os meus colegas capoeiristas? O que eu posso contribuir com meus camaradas? Né? E aí eu pensei, não, eu acho que eu tenho algum conhecimento de língua portuguesa e sei como é que eles pensam quando eles vão tentar fazer o caminho do inglês ou do chinês para o português. E como é que eu abro a mente deles para eles entenderem a mecânica da língua. Como é que é a dinâmica, como é que é a mecânica da pronúncia da língua. E aí, claro, que malandramente, como todo bom capoeirista ou tentativa de bom capoeirista, a gente introjeta elementos culturais na aula da música. E aí a gente vai brincando um pouco entre ideias, palavras, sons, mas sempre pensando que é também instrumental para um capoeirista gringo compreender como construir uma fonética que faça sentido na hora da roda em que ele vai ter que cantar, ou que ele vai ter que puxar a roda, principalmente os instrutores, os professores que já são graduados, que esses já podem, né, puxar uma roda. Então, definitivamente, eles precisam dessa capacidade. E essa capacidade vem exatamente da capacidade de articular uma língua, o que em português é uma obra de magia negra, né? Realmente, é bem complicado. A nossa língua, tem muita articulação e é interessante, então, porque você utiliza o
curso da cultura, né, da musicalidade, das articulações dentro da música, das vivências culturais da capoeira, para trabalhar o português, ensinar o português. Então agrega conhecimento, esse patrimônio cultural, e também agrega conhecimento da língua. E você tem sentido impacto já? Eu sei que esse trabalho começou faz pouco tempo, né? E você já tem sentido algum impacto, interesse, transformação? Pois é, engraçado isso. Eu tenho uma menina, a Ju, que faz a aula via WhatsApp. Ela sempre, porque ela está em Mianmar, e ela é uma miamarense, e ela é tão apaixonada pela coisa que ela inventou de escrever música de capoeira, e que as músicas de capoeira têm que ser em português, não pode ser em outra língua. Então ela começou a escrever, e aí eu estou ajudando ela a dar um tom mais coloquial, porque quando você faz isso, uma tradução, né, do Google Translate, alguma coisa assim, fica muito formal, né? E até não é errado, mas é formal, não tem, né? Não tem ginga, né? Não tem ginga, não tem. A linguagem popular, né? É a linguagem popular, e mais do que isso, não tem liga, porque isso vai ser usado musicalmente. Entende? Essa liga poética que você essa fala, liga estética da capoeira. Essa liga estética da capoeira, que é uma liga muito específica, porque lembre-se, isso não vai ser cantado para ser ouvido. Isso vai ser cantado para ser ouvido, sentido e jogado. Então, se essa química não acontecer, a música simplesmente não pega. Não vai para lugar nenhum. Bom, e voltando para a Ju. Então a Ju já está nessa vibe de escrever mesmo. Imagina. E as meninas, por exemplo, a Playmobil, todo capoeirista tem um apelido, né? Então a Playmobil, que é uma singapurense, e a Anne, elas claramente já sabiam cantar músicas de capoeira, porque já fazem muitos anos de capoeira, 10, 12 anos de capoeira, mas essa lapidação, no caso delas, foi essencial para criar mais confiança em ter domínio sobre as músicas que elas próprias já sabiam. Olha só. Porque, de novo, né? Se você não ouve de alguém com a referência daquilo que você está fazendo, né? É como na música. Você aprender intuitivamente é ótimo, é maravilhoso. Mas quando você vai até alguém que realmente conhece a técnica, que realmente conhece a história daquele instrumento, sabe como você sedimenta, você dá um salto, né, muito grande, né? E sem falar que o que a Playmobil me falou que é importante, que é as referências. Para você entender as referências culturais que estão introjetadas. Porque linguagem, em última análise, é emoção. Não é outra coisa. Então, se você não entender a emoção, os sentimentos que estão por trás daquela letra, e como as emoções projetaram aquela música, e como a música projeta as emoções, você não vai sedimentar, inclusive, a própria, mesmo que você só esteja decorando a letra, você não vai nem conseguir, porque o seu cérebro não tem referências. Só que quando você ganha as referências, você ganha confiança para falar a palavra em si, mas principalmente para sentir a emoção do que aquilo quer dizer. Quando na capoeira se diz assim, ô Santo Antônio, eu quero água, ô Santo Antônio, eu quero água pra beber, eu quero água pra lavar, quero água pra benzer, eu quero água. Eles sabem cantar isso muito bonitinho, mas eles sabem cantar isso muito bonitinho de cabeça. Mas quando eu explico o que é o Santo Antônio, o que o Santo Antônio tem a ver com o sincretismo brasileiro, como ele tem a ver com os orixás da água, como a água é importante para a capoeira, como a água é importante como elemento vital da natureza, e a natureza só faz o seu ciclo quando vem a água. E a música traz esse ciclo. Pum! O sininho, que a música traz o ciclo. E a roda. Né? E a roda. Aí o Antônio sino, Santo Antônio, eu quero água. Aí eles param e fazem assim. Eles ficam parados assim, 2, 3 segundos, tipo, nossa, deu uma explosão na minha cabeça, né? O sininho tocou. Essa história do sininho tocar para o estrangeiro na capoeira é fundamental. Nossa. É fundamental chegar nesse ponto em que o sino toca e ele fala assim, nossa, agora entendi, agora. Então,
A ideia, ele já pertence a uma vivência estética, vamos chamar assim. Eu gosto de chamar de capoeira como vivência estética, que aí engloba tudo, engloba a religião, que tem, quem não tem, engloba a música, engloba... É uma vivência estética, na minha opinião. Não é simplesmente uma arte marcial, nem só uma dança, é uma vivência estética. Não acho que é um estilo de vida, acho que é um pouco demais dizer que é um estilo de vida, mas é uma vivência estética. Quando você derruba essa barreira do não conhecimento das referências e você faz com que a pessoa seja capaz de entrar nessas referências, ela se sente pertencendo ao fim e ao cabo, né? Porque entender é entender, né? É entrar na tenda. Então ela entrou na tenda, finalmente ela conseguiu dar mais um passo nessa tenda, ela conseguiu entender, né, a cosmovisão que essa tenda tem, uma cosmovisão estética, entende? E histórica, e aí eu explico, não abro mão de explicar com nenhum filtro o passado violento que gerou essa capoeira e por que capoeira existe. A capoeira não existiu de um movimento gracioso, vamos construir uma coisa bonita, não é isso, é uma coisa orgânica vindo de um mundo violento, né? E então tudo isso é muito interessante, porque ele sabe intuitivamente vários desses elementos, mas desconhece as conexões que isso tem, e na verdade muitos brasileiros também não conhecem muito essas conexões, né? Por mais que conheçam a língua. Por mais que conheçam a língua. E a língua traz parte dessas conexões. E muitos não se atentam ou não buscam esse conhecimento. E é uma ignorância. Não e agora, recebe pois então. E essa ignorância, inclusive, para os falantes de língua portuguesa do Brasil, que acham que língua é anterior ao fato cultural. E não é verdade. Língua e cultura são a mesma coisa. Não se dissocia as coisas. Não há como dissociar. E no caso da capoeira especificamente, ela é a arte mater de boa parte da cultura brasileira. Então é dali que tem um spin-off, é dali que parte um ramo que vai ser o samba de roda, que vai dar no samba carioca, que vai dar na escola de samba, que vai dar no funk, que vai dar... Então, assim... Sem falar nos instrumentos que partiram e que saíram da Ubanda, do Candomblé, foram para a capoeira, depois foram e foram de nome, e o pinimbau, que nunca foi do Candomblé da capoeira, mas foi incorporado, e que isso voltou para dentro da cultura brasileira, enfim. O fato é que essa sofisticação estética, ela está, para o estrangeiro é uma grande incógnita. Essa sofisticação, toda essa parafernália, porque é uma parafernália cultural, percebe? Entender isso, entrar num troço desse, é uma parafernália. Eu estudo chinês, e é muito difícil, é uma língua extremamente tonal, muito complexa, é muito difícil. Mas eu te falo, é muito mais simples culturalmente entender o que está por trás daquela língua do que você pegar uma letra de capoeira e você tentar entender o que está ali dentro. Porque tem referências, tem formas assim de dizer coisas que, por exemplo, quando você diz, eu estou falando demais. Pode falar. É isso que nós precisamos ouvir. Então quando você fala assim, Aruanda, né, você vai ouvir muito a palavra Aruanda. E em português, né, vários bairros, na minha cidade, Aracaju, tem um bairro chamado Aruana, mas é a mesma palavra, Aruana, que na verdade é Luanda, né, que é a terra dos escravos, e que é a capoeira básica, que é a capoeira tradicional, que é a capoeira de Angola. Então, mas a imagem de você voltar para Aruanda, de voltar para a sua terra, o mito do retorno, né, que é tão bíblico, que é tão longínquo quanto qualquer coisa. Esse mito do retorno que o brasileiro tem muito quando vai para o exterior. Tem essa saudade profunda. De onde vem isso? Essa nostalgia vem só dos portugueses? Não. Vem também dos negros que queriam voltar para Aruanda. E que depois se transformou numa terra mítica. Como se fosse Shangri-La, como se fosse o céu, como se fosse... Mas existia. Mas existia. Então, essa ideia do existir... E aí é o outro problema da estética, que para muitos gringos é muito difícil. Porque você está lidando com linguagens míticas. Você não está lidando só com linguagens concretas. Aqui e ali você está falando de coisas concretas. Aqui e ali você está lidando com linguagens míticas. Semana passada, o projeto, quer dizer, a aula estava baseada em malandragem. O que é malandragem?
o que é malandragem? que é Responda para malandragem? você mesmo, o que é malandragem? O que é? Isso é complexo. Complexo. É difícil de explicar em poucas palavras. Porque é mítico. Tem que trazer referências para explicar o que é a malandragem sem torná-la pejorativa, sendo. Mas o fato é que a vida é complexa. E coisas míticas são complexas. Como é que você explica a providência em George Washington? Que ele acreditava na providência. Graça é providência. Mas na cabeça dele estava resolvido o que era providência. E na linguagem da capoeira, malandragem está resolvido. Sim. Entendeu? Mas e para explicar para os E alunos? para explicar para os alunos gringos o que é Os malandragem. gringos. O que é malandragem? O que é vadiagem? Como você conduziu essa atividade, essa aula? Então, é Paulo Freireano, né? Paulo Freireano, porque é preciso trazer algum elemento que eles têm. Se eu não trouxer nenhum elemento deles, eu não consigo trazer. E eles foram trazendo os elementos da malandragem de Singapura. E como isso é distante para eles também. Então, existe uma malandragem de Singapura. Então, é louco isso, né? Pra gente que mora aqui. Mas existe. Só que você não vai entender como estrangeiro. Só quem é realmente Singlish vai conseguir entender. Por isso que Gilberto Gil vai dizer, só quem foi a Luanda saberá me dar valor. E aí a referência do que é malandragem no conceito deles, aí você puxou para fazer uma representação do que seria Exatamente. a malandragem na capoeira. Então tem uma expressão deles que eu não conhecia, que chama Street Intelligence. Entende? Que é a malandragem no sentido da esperteza. Na esperteza da capacidade orgânica de viver, sem filtro moral. Sim. Entende? Porque a vida é dura, a vida é renhida. Então quem está na rua, quem é preto, pobre, no subúrbio, nos bairros pobres, não pode ter os mesmos filtros morais de quem é classe média, branco, bem localizado. É preciso ter malandragem, senão você não sobrevive. Porque o imperativo da vida é viver. E como é que a capoeira nasceu? Nasceu da malandragem. Da luta pela vida. Luta pela vida. Aí eles pararam assim, nesse dia, eles pararam assim, eu deixei eles. Respirar fundo. E aí alguns falaram assim, mas a gente não vai chegar nisso. Eu falei, não é importante chegar nisso, o importante é entender que o que você está bebendo, a água que você está bebendo vem disso. Você não vai precisar produzir essa água. Não tem essa obrigação. Nem eu, que sou um branco de classe média, não sei o que é isso. Eu estou te dizendo da minha experiência de ver, mas eu não, na verdade eu nem conheço isso com a profundidade de quem vive. Nós podemos conhecer uma experiência que pertence a eles. Então, isso, deixar claro exatamente, e todo cuidado do mundo para não tomar o lugar da fala. Exato. E tampouco fazer a apropriação cultural, que é um desastre. Mas mas a minha função, portanto, é criar uma linguagem e pontes de referência que façam com que eles entendam a pronúncia, os ãos, as junções de palavras, uma flor e não uma flor. Que é a forma como os idiomas aqui são falados. O chinês é bem marcado, exatamente. Né, bem separadinho, cada sílaba ou cada palavra, né? Bem separado. E na capoeira tem muito vocativo. Por quê? Porque normalmente o mestre ou o cantador, o que está puxando a roda, ele está conversando com os capoeiristas. Então tem muito vocativo. Só que na letra você não percebe, porque não tem marcações de vírgula e tal. E eu falo, tá vendo aqui? Aqui é o mestre falando com as pessoas. Aqui é a roda conversando com alguém que está chegando. Teve uma aula sobre os baleiros. Aí eu trouxe as fotos dos baleiros, aqueles homens que vendem balas na fila da boate, ou na fila do futebol, né? Como é que era a música? Ó, baleiro que tem aí. E ele responde, pipoca e amendoim, baleiro que vende aí, pipoca e amendoim. Percebam, aqui é as pessoas da roda, porque chegou um baleiro para ver a roda. E aí, toda essa um jogo de pergunta e resposta. Exatamente, né? Porque muito das músicas capoeiras são assim. E que também é inserido muito na nossa cultura,
vinda, muito provavelmente, acredito, né, dessas referências de perguntas e respostas. Exatamente. Inclusive da capoeira. Inclusive do muçulmano. Olha, isso que eu queria perguntar também, porque eu estava conversando com ele há uns dias atrás, antes, né, de marcarmos esse encontro, e ele contou sobre a influência do islamismo na capoeira, as origens. Conta um pouco pra gente. Capoeira, de uma maneira geral, na minha opinião, minha modesta opinião, é uma grande arte de junções, né? Então, e essa grande magia da capoeira é que não há preconceitos. Já há uma tradição sedimentada, obviamente, mas não há preconceitos a priori, não há rejeições a priori. Cada pessoa é uma pessoa, cada estilo é um estilo. Tem uns estilos muito errados, obviamente, né? Coisas que não são o respeito à mulher na roda, enfim, tem várias coisas. Várias regras não escritas que estão lá, tá? Isso é outra coisa. Eu não estou dizendo que a capoeira é solta, não é isso. Mas ela é uma arte da recepção. Como nós somos ou costumávamos ser. Sermos receptivos ao que vem de fora. Então não existe um pensamento a priorístico. Não existe uma ideia moral do que é o outro. Deixa o outro chegar. Deixa ele se apresentar. Isso é muito interessante na capoeira. Então, assim, os negros que vieram de todos os lugares. Vieram os negros do Golfo, do Benin, que hoje é o Benin, Togo, enfim. Vieram os negros da Nigéria de hoje, né? Que também ali são mais ou menos do Golfo do Benin, que são os negros que vão dar essa carga islâmica, os malês. Olha a palavra malê em Singapura, como é que ela se conecta? Os malaios são malê, entende? Que é a mesma origem. Porque os portugueses estiveram aqui. Certo. Não foram outro povo que passaram, não foi outro povo europeu que passou por aqui. Então tudo isso está conectado. A ideia de que os que seguem o maometismo são malês, entende? E a revolta dos malês, que aconteceu na Bahia, que foram de negros islâmicos, que eram os únicos que sabiam escrever. Os únicos que tinham capacidade. Esses negros que foram para o Brasil, eles são de origem malê? De origem muçulmana. Do que hoje é a Nigéria, do que é aquela região que hoje é a Nigéria. Sim. E eles são aqueles negros grandes, fortes, baianos, que foram depois estivadores e depois foram capoeiristas. Então não existe uma separação. Depois eles deixam de ser muçulmanos, né? A maior parte deixa de ser muçulmanos. Os que quiseram continuar muçulmanos retornaram para a Nigéria. É um capítulo muito interessante que a gente estuda pouco no Brasil, os retornados, os que retornaram para a Nigéria. E aí, enfim, o abadá é uma palavra de origem muçulmana. Abadá é uma palavra de origem muçulmana. E o branco, que significa exatamente a pureza, né? Que é de Oxalá também, o branco é de Oxalá, mas também é dos muçulmanos. Então, essa conversa ela é fluida. Essa separação que nós temos hoje, proselitista, entre uma coisa e a outra, essa separação que nós temos hoje entre uma coisa e a outra, ela simplesmente não existia. Essas coisas conversavam. Tinha uma conversa ali acontecendo. Aí quando eu falo essas coisas dos meninos, assim, obviamente, não é assim desse jeito que eu falo, porque ficaria muito... Os meninos são os gringos. Os gringos. As meninas e as meninas. Os meninos e as meninas. E quando eu falo isso para os gringos, eles não alcançam, eu sei que eles não vão alcançar tudo isso. Eles não têm referencial para tudo isso. Mas pelo menos eu deixo registrado aquela informação para eles. Uma hora eles vão ligar uma coisa com a outra, vão ouvir de novo. Isso acontece direto. Isso acontece direto. Quando vem uma palavra que eles nunca tinham se ligado e que fez sentido. Bateu. Fez sentido. E aí foi. Conta um pouquinho pra gente sobre o trabalho de capoeira que é feito aqui. Tem o mestre Claudinho, né? Ele ministra as aulas aqui. Conta um pouquinho como que é, uma vez por semana, se é aberto. Eu sei que comunidade também de brasileiros de Singapura estão atentos a esse vídeo e vão saber dessa maravilha que é muita responsabilidade eu falar pela Saudação Capoeira, mas deixa isso pro mestre Claudinho falar depois no outro vídeo com você, para falar só um pouco da história dele, que é uma história linda, na verdade. É uma história linda, a história do mestre Claudinho é uma história linda. Mas é isso, a gente tem um grupo muito, quase uma família, na verdade, né? Porque todo mundo se conhece, todo mundo se gosta, todo mundo se visita, todo mundo quer sair, na verdade, um com o outro e vira uma comunidade. Porque no final das contas, capoeira é isso também, é comunidade. Essa ideia de irmandade.
E então a gente tem aulas nas segundas, nas quartas, nas segundas, nas terças, nas quartas e nos sábados. Nas terças é mais iniciantes, porque eles terem um pouco mais de confiança inicial para não misturar já direto, mas não tem nenhum problema os iniciantes fazerem com os mais avançados. E uma vez por mês, quando a Covid passar, aí tem uma roda, que aí junta-se capoeiristas da cidade inteira, que vem para cá de outros grupos, inclusive, da cidade. É importante dizer que em Singapura tem outros grupos de capoeira, tem uns 3 grupos de capoeira na cidade, que é maravilhoso, e não há nenhum problema. Muito pelo contrário, que bom que tenha 20 grupos de capoeira. E todos se gostam, todos se confraternizam. E é isso, e a gente faz o treinamento e tal, e acaba que cria uma noção de pertencimento muito única, porque infelizmente poucos são os brasileiros que fazem capoeira, os adultos. As crianças fazem mais, mas os adultos fazem bem menos. Não sei se é uma questão de perfil da comunidade, não sei, mas os gringos enlouquecem, os singapurenses enlouquecem com isso. Enlouquece no bom sentido, enlouquece, porque é muito. É como largar um gringo no meio da Sapucaí, entendeu? Ele enlouquece, aquilo é muito. É muita informação. É muito. Eu imagino. Muito. Mas que legal. Então... Acho que foi... Tá excelente. Muito obrigada, Evaristo. É um prazer. Foi muito boa essa conversa, esclarecer. Eu estou aprendendo muito. Eu acredito que as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo vão aprender muito também. Então, obrigada por participar. Axé. A saudação é assim, Axé para você. Muito obrigada. Axé para todo mundo. Sim. Olha, eu gostaria de apresentar você um pouco melhor. Então, pode definir assim o que você fez, o que você é? Eu sou um louco. Ele é um louco.